Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus ilumine o nosso caminhar. Hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, em nossa preleção, mas para que nós possamos estar em harmonia com o ambiente já preparado, vamos fazer uma pequena prece. Elevando nossos pensamentos a Jesus, Mestre querido, pedindo a Ele que ilumine a nossa mente e nossos corações para recebermos, absorvermos os ensinos de hoje. Pedimos também ao Mestre Jesus para que conforte os nossos corações, de tal maneira que as palavras do Evangelho de hoje caiam fundo em nossos corações de maneira perceptível. Obrigado, Mestre Jesus, e fique conosco por mais esses instantes. Pessoal, que as palavras ajudem a iluminar a nossa mente, transborde a nossa alma em essência de luz e paz. E sempre que estamos aqui reunidos para falar sobre os ensinos do Mestre Jesus, Ele está junto a nós, como prometeu, deixando-nos com a alma leve e serena, pronta para absorver os seus ensinos. A brisa suave que transpassa a nossa alma, limpa e refresca o nosso entendimento, trocando as ideias velhas e orgulhosas por renovadoras e imortais ensinamentos de humildade e caridade, que é o amor em movimento. Hoje, iremos iniciar a reflexão do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema principal é Sede Perfeitos. Num primeiro momento, o tema semi-perfeitos remete a nossa reflexão ao mundo em que estamos inseridos, buscando nele um modelo que consideramos perfeito. Procuramos por uma pessoa que admiramos a sua conduta, a sua simplicidade, a sua indulgência para com os amigos de caminhada. Encontramos nomes que atendam a essas virtudes, mas notamos que apesar de ser de conduta ilibada, isto é, correta, íntegra, percebemos que algumas não têm paciência, apesar de serem simples. Outras cultivam a intolerância, apesar do grande saber. Constatamos nessa busca que estamos longe da perfeição e encontramos em Jesus, através dos seus ensinamentos e atos, o modelo que devemos espelhar. Esquecemos, a maioria das vezes, que quem deve fazer a melhora, conquistar virtudes pelo esclarecimento e ações, somos nós, e com as nossas atitudes ajudarmos os companheiros de jornada em suas conquistas. Jesus é nosso guia e modelo, que nos trouxe importantes ensinamentos para alcançarmos a felicidade plena. Portanto, a Ele que devemos ouvir e seguir. E assim, vamos ouvi-lo em Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Quando ele nos diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por essas palavras, Jesus definiu os caracteres da perfeição a que nós poderemos atingir, bem como deve ser praticada. Sabemos que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, e a afirmativa de Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, não pode ser tomada ao pé da letra, pois pressupõe que poderemos chegar à perfeição absoluta. Se ao homem fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Precisamos compreender que os homens ao tempo de Jesus ainda não estavam em condições de avaliar esta sutileza, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer que se esforçassem para alcançar. Hoje,
Com o avanço das ciências e com maior entendimento e razão, compreendemos que estamos caminhando para uma perfeição relativa a que é possível atingir a humanidade. Por isso que Jesus indicou o caminho para a perfeição, ou seja, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É o resumo da prática da caridade em sua mais ampla acepção. O único caminho para a conquista da perfeição. Manifesta-se no amor ao próximo extensivo aos nossos inimigos, no fazer o bem aos que nos odeiam e no orar pelos que nos perseguem e caluniam. A prática da caridade é a aplicação de todas as demais virtudes. Amar os nossos inimigos é retirar de nossos corações toda marca de rancor, ódio e ressentimento contra os nossos semelhantes. O adversário é mais propriamente aquele que suga nossa alma, a feição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos da seara do bem. Ele é o sino que desperta a nossa consciência para os nossos desvios frente às leis de Deus. O inimigo, aparentemente obstáculo de nossa caminhada, é, na verdade, instrumento de nosso aperfeiçoamento. Sem ele, estaríamos estacionados em nosso desenvolvimento. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. Emmanuel, em comunicação para Chico Xavier, nos orienta. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos. Porque, quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, ele nos ensina a fazer a paz em nossas relações, como não é justo privar da tranquilidade uma criança ou um doente. Mas, em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Se observamos os resultados de todos os vícios, e mesmo dos mais simples defeitos, reconheceremos que todos alteram nosso sentimento de caridade, pelo fato de todos terem o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Nossos vícios são a negação da verdadeira caridade, porque impedem a prática da benevolência, da indulgência, da abnegação e do devotamento. Benevolência é quando tratamos todos com bondade, é o sentimento que leva a perdoar o engano do irmão. Ser benevolente é ser bom, benigno e tolerante. Indulgência é quando conquistamos a facilidade de perdoar os erros cometidos por outros, tolerância às ações ou particularidades dos outros. Abnegação é a ação de desistir de alguma coisa, desapego completo de nossas próprias vontades em função de outra pessoa. Devotamento, dedicação, grande empenho, é um zelo. Portanto, levar o amor ao próximo até ao inimigo é indício de maior ou menor superioridade moral, onde resulta que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Fica claro que se amarmos somente os que nos amam, não temos recompensa aos olhos de Deus, pois isto é simples dever de gratidão. Todos nós estamos a caminho dessa perfeição, que Jesus está convidando, pois temos em nós o germe de todas as virtudes, que se desenvolverão em função do nosso livre-arbítrio. E o Evangelho de Jesus, em sua simplicidade, contém as leis morais da vida, evidenciando a essência dos seus ensinamentos. O amor, cuja carência de conhecimento e aplicação é o problema prioritário da humanidade. E Kardec ajuda-nos a refletir sobre as características do homem de bem, ao fazer um resumo de como proceder em nosso dia a dia. Ele diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Devemos interrogar a nossa consciência
sobre os atos que praticamos e se estamos violando alguma lei. Refletir se estamos fazendo todo o bem que podemos e utilizando todas as ocasiões para sermos úteis. Em uma palavra, se fizermos aos outros tudo o que desejaríamos para nós. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão do Pai e se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Temos a consciência que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitamos sem murmurar. É a verdadeira fé raciocinada, pois reconhecemos a Deus como Pai bom e amoroso, que ajuda, acaricia e dá tantas oportunidades quantas forem necessárias ao nosso aprendizado. O homem bondoso, que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus interesses pela justiça. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raça ou crenças, pois vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança repreensão aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo. O homem de bem não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que receberá o perdão conforme perdoar. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicar as satisfações de sua paixão. O homem de bem compreende quando está em posição de mando a outros companheiros, portanto, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Quando subordinado, compreende e respeita os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Como vemos, essas são somente algumas das qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar, encontra-se no caminho das demais virtudes. Kardec chama-nos a mais uma reflexão por meio de uma parábola dita por Jesus. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à porta do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse-lhe muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram.
Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por uma, outra 70, outra 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados em ensinos do Evangelho. Reflete o estado de evolução da humanidade. Simboliza os diferentes tipos de mentalidade espiritual. O semeador é Jesus, trazendo as mensagens de Deus com carinho, amor e dedicação. De suas mãos saem luz e fontes vivas de amor. As sementes são as leis de Deus, as suas ideias de amor, justiça e caridade que Jesus estava trazendo ao mundo e que segue semeando sempre, como a nos dizer que nunca nos faltarão recursos necessários para a nossa evolução. O que nos falta ainda é o entendimento desses recursos para podermos avançar. Jesus nos fala dos tipos de solo, onde percebemos que existe uma evolução dos solos até chegar ao solo ideal, o solo fértil. Nós somos o solo, toda a humanidade. Esses solos são diferentes, porque cada pessoa está em um determinado grau de evolução, com seu próprio modo de pensar, sentir e agir. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno. Espírito maligno significa as nossas preocupações excessivas com os problemas do mundo material. E tira o que lhe foi semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. É o irmão no início da sua jornada evolutiva. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria num primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por amor da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. É o irmão que ainda está carente de fé em Deus. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra e ainda não acata a mensagem de Jesus e está preso à sedução do mundo material, à sensualidade do mundo, às riquezas e, portanto, a palavra fica abafada e infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ele produz frutos, dando 100 ou 70 ou 30 por um. É o irmão que está observando a mensagem do Cristo e está em constante aprendizado, desenvolvendo as virtudes do coração, no amor e na caridade. E Emmanuel, em outra mensagem a Chico Xavier, resume de forma clara, dizendo: segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer substituído por milhões de mensageiros, se assim desejasse. Também, um amigo espiritual em comunicação a Kardec vem esclarecer sobre a virtude. Ele nos afirma que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Ele ainda orienta que, infelizmente,
Quase sempre esses espíritos que já possuem virtudes são acompanhados de pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de ostentação, foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso, era o virtuoso digno Curadardes, e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. O amigo espiritual continua ensinando que a virtude assim compreendida e praticada é a que somos convidados. A essa virtude, verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que devemos encontrar em nós. Aprendamos a afastar de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desornam as mais belas qualidades. Não sejamos iguais ao homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Sempre que um homem ostente, ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. A virtude é uma graça que devemos desejar a todos os homens sinceros. Contudo, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Caminhando com energia, absorvendo as virtudes de caridade, amor ao próximo e aos inimigos, amparados pela mão amiga das leis de Deus, vamos ao encontro de nossos irmãos de caminhada, como a chuva miúda que cai sobre todos, fazendo a semente distribuída pelo semeador encontrar solo fértil em nossos corações, alcançando o máximo que podemos absorver. Só assim sairá o homem de bem de dentro de nós, como as borboletas que despertam do seu casulo. E imbuídos desse sentimento, podemos depois retornar aos nossos lares, à nossa vida, com a certeza que as dificuldades são passageiras e o futuro sempre será melhor em função do amor do Pai, que pede para refletirmos as virtudes, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos nossos próprios olhos. Essa, meus amigos, a preleção de hoje. E quando a gente ouve a preleção, ficamos um pouco mais tranquilos ao observar algumas palavras que nos tocam mais fundo. E nesse sentimento que nós temos todos nós, de caridade, de amor, vamos fazer a nossa vibração na noite. Com Jesus em nossos corações, vamos pedir a esse mestre amigo que ele possa vir junto a nós nesses momentos de vibração. E vamos, com o mestre Jesus, até os nossos familiares, aonde são as pessoas que Deus, nosso Pai, colocou em nossas vidas, para que nesta existência nós possamos nos auxiliar uns aos outros, nós possamos tirar algumas arestas que possam estar nos perturbando, que possamos crescer em amor e assim todos nós crescermos em sentido ao Pai. Vibremos então pelos nossos familiares. Agradecemos a Jesus nesses momentos que vibramos pelas pessoas que nós amamos. E nós também temos sempre alguém que conhecemos que está passando por algumas dificuldades e nós queremos ajudar. Vamos juntamente com Jesus a essa pessoa.
Vamos segurar firmemente em suas mãos, mostrando a ela que apesar de todas as dificuldades por qual passa, nós estamos ali ao lado, fortes e firmes, prontos para ouvir, prontos para ajudar, sem que para isso tenhamos que recriminar ou fazer qualquer interpelação a ele. Simplesmente estamos amando. Vibremos então por esse amigo querido. Agradecemos a Jesus esses momentos tão felizes e pedimos que o Mestre Jesus possa, sim, continuar conosco em todos os momentos da nossa caminhada e pedindo também a Ele que possamos nos manter firmes em seus ensinamentos. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima oportunidade de estarmos juntos novamente.